Olá, meus amigos. Então, vamos dar início à nossa disciplina de responsabilidade civil, Direito Civil 8. E para tratar desse tema, precisamos aí retomar algumas questões preliminares que já vocês estudaram em Direito Civil 2, mas de maneira superficial e que precisa agora ser aprofundado em Direito Civil 8 para que possamos entender globalmente, perfeitamente, do que se trata essa tal da matéria de responsabilidade civil. E o tema que eu quero aí retomar com vocês, para vocês compreenderem melhor, é a questão dos atos ilícitos. Afinal, do que se trata um ato ilícito e que está previsto lá no artigo 186 do Código Civil e com as suas devidas regulamentações e alguns desdobramentos no artigo 187, 188 e depois a partir do artigo 927 do Código Civil. Muito bem, nós podemos aí distinguir os atos entre atos lícitos e atos ilícitos. E uma primeira pergunta que pode ser feita e que é importante que seja feita é a seguinte: afinal, ato ilícito, ele é um fato jurídico? Vamos lembrar primeiro o que é um fato jurídico? A ideia de fato jurídico, lato sensu, é aquele fato que tem uma importância perante a sociedade e tão importante a ponto de merecer regulamentação, merecer aí atenção do próprio direito. Então, existe uma normatização aí jurídica daquele fato e ele se torna, então, de um fato comum, normal, né, um simples fato, para um fato jurídico. E depois, obviamente, a depender das classificações doutrinárias que vocês estarão diante, teremos aí também o fato jurídico stricto sensu, né? Que em sentido estrito são aqueles fatos que ocorrem sem a intervenção humana, mas interessam ao direito porque acarretam em consequências jurídicas, como por exemplo uma grande tempestade que pode destruir a propriedade de muitas pessoas, então um evento qualquer imprevisível que pode ocasionar um caso fortuito ou uma força maior, então intervindo na relação contratual, conforme o artigo, por exemplo, 393 do Código Civil. Então nós temos aí, veja, os fatos jurídicos sendo aqueles interessantes aí, então pertencentes também ao mundo do direito. E os atos ilícitos, eles pertencem ao mundo do direito? E veja que, para compreender e responder essa questão, é preciso saber que temos três diferentes correntes que tratam do tema. A primeira corrente, né, vai dizer o seguinte, que é a corrente mais tradicional, inclusive, que nós temos sobre o tema, que, na verdade, o ato ilícito, ele não faz parte do mundo jurídico. Ele não é um fato jurídico. E por que não? Porque se ele é um ato, e vamos aí lembrar até uma expressão que é mais comum ser vista no direito penal, tá? Para autores mais aí consagrados, mais tradicionais, que se ele é um ato aí que é antijurídico, contrário ao direito, falar que ele é um fato jurídico é ser uma contradição. É você então falar de maneira contraditória. Né? Você então está falando que um ato que é contrário ao direito pertence ao direito. Não faria sentido para essa corrente. Tá? Então, essa é a primeira concepção que nós temos. A segunda concepção, que é uma concepção aí que tem raízes na ideia kelseniana, é que a partir do momento em que o direito declarou que aquele ato é lícito, então é porque ele é um fato jurídico. Né? O que eu quero dizer com isso? Que para que ele seja denominado, designado aí como ato ilícito, contrário ao direito, é porque ele teve que ter de antemão um reconhecimento pelo próprio direito. Né? Então eu tenho aí essa segunda concepção que vai trabalhar neste sentido. Que veja, nós podemos pensar até o seguinte. Vamos lembrar um pouco da ideia kelseniana aqui.
que ela vai falar que as normas jurídicas, elas tratam de comportamentos, né? Tanto que vem uma crítica posterior à ideia kelseniana, dizendo que, na verdade, pode existir também normas organizacionais, normas interpretativas, ou seja, normas que não possuem sanção. Mas a ideia tradicional, a concepção própria kelseniana, é que normas jurídicas são comportamentais e por isso então elas trazem sanção para o descumprimento daquilo que está previsto na hipótese normativa, né? Então há uma consequência jurídica ao descumprimento da hipótese normativa. Por isso mesmo, como as normas elas trazem os ilícitos aplicando uma sanção, logo, os atos ilícitos necessariamente devem ser fatos jurídicos, né? Veja que é lógico dentro da concepção dele, né? Que então ato ilícito é sim um fato jurídico porque eu só consigo visualizar o direito através dos atos ilícitos, daqueles atos então que o próprio direito considera contrários aos seus mandamentos, aquelas premissas lá secundárias, né? Aquelas ideias então que estão por trás, que é a intenção da própria norma. Muito bem. Daí temos uma terceira concepção, que aqui é encampada pelo Pontes de Miranda e alguns outros autores de grande importância, como Marcos Bernardes de Mello, dentre outros aí, tá? Qual que é a ideia dessa terceira corrente? Que é a seguinte, que um determinado fato, a partir do momento que ele ganha uma relevância social, ele é incorporado ao direito. E daí ele pode ser tratado como um ato lícito ou então como um ato ilícito. Vai depender aí de como a sociedade tratou aquele fato. E por isso mesmo, então, eu tenho aí que tanto os atos lícitos quanto ilícitos, eles fazem parte do grupo aí de fatos jurídicos. Então, há esse reconhecimento prévio, tanto de atos lícitos quanto ilícitos, e que vão, então, constituir aí fatos jurídicos. Legal? Muito bem. Vamos, então, para o próximo tópico. Se nós, então, tratamos aí que o ato ilícito, e pelo menos me parece, aqui é a minha opinião também, pessoal, que um ato ilícito constitui, sim, um fato jurídico, né? Qual que é a consequência de um ato ilícito? Se você pegar a redação literal do artigo 186 do Código Civil, bem como do 927, parece que a sua resposta é um tanto quanto simples. Praticado um ato ilícito, né? Então uma ação ou omissão voluntária que viola um direito e causa dano a outra pessoa, acomete uma obrigação de reparação do dano. Então, o ato ilícito teria como consequência direta o dever de indenizar. Acarreta em responsabilidade com o dever de indenizar. Mas será que essa resposta, será que esse raciocínio, ele é de fato correto? Temos que pensar um pouco. Porque é o seguinte, se vocês pegarem autores também mais tradicionais, eles vão defender justamente essa ideia. Se vocês pegarem, então, aí o pensamento, por exemplo, de Clovis Bevilacqua, no momento aí da concepção do Código Civil de 1916, autores que trabalharam a matéria no âmbito do Código Civil de 1916, eles vão defender exatamente isso, que de todo ato ilícito há a consequência de acarretar responsabilidade e dever de reparar, tá? Mas veja só, podemos aí começar a discutir um pouco isso. Porque vamos pensar o seguinte, acompanha comigo o artigo 188. Olha só, o 188, ele diz que não constituem atos ilícitos. Então, são atos lícitos. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Né? Legal, legítima defesa, exercício regular de um direito, que inclusive vocês conhecem lá do direito penal, né? Simples e fácil.
E o inciso segundo, que não constitui ato ilícito, a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Ok, aqui até é o caso do estado de necessidade, né? Traduzido aí em outros termos, que para remover aí esse perigo iminente, embora o Código Penal fale aí de perigo atual, né? Aqui no âmbito do direito civil, eu posso deteriorar ou destruir alguma coisa alheia, ou então causar uma lesão à pessoa, desde que seja proporcional, seja aquilo que seja absolutamente necessário, conforme o parágrafo único que eu já leio aqui com vocês, para remover o perigo iminente. Então não constitui um ato ilícito. Olha lá o parágrafo único. No caso do inciso segundo, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Lembra lá das aulas de direito penal que tem aquela ideia do excesso punível, né? Então, se você agir com excesso, daí você tem o dever de reparar, porque daí constituiu um ato ilícito. Mas se foi o absolutamente necessário, então você não tem esse dever de reparação, de indenização. Muito bem, parece aqui do que eu estou falando, tudo confirma a regra geral que eu falei aí dos autores clássicos. Mas eu tenho dois dispositivos do Código Civil lá para frente que parecem quebrar um pouco essa regra, que são os artigos 929 e 930. Olha só aí na sua tela. 929. Se a pessoa lesada ou o dono da coisa, no caso do inciso 2º do 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. E olha o 930. No caso do inciso 2º do artigo 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para ver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Gente, olha só, principalmente que primeiro no artigo 929. O inciso 2º do 188 não falava que constituía um ato lícito, né? Não falava aí que então era lícito eu agir com esse estado de necessidade aí dentro do âmbito civil? Sim, mas mesmo assim, veja, o lesado da coisa ou próprio da lesão corporal que sofreu aí, né, assiste a ele direito à indenização do prejuízo que sofreu. Logo, de um ato lícito ocorreu aí, né, deu como resultado uma indenização, um dever de indenizar. E veja, no 930, se foi um terceiro, eu que indenizei aí o lesado, eu posso ter uma ação regressiva contra esse terceiro que foi o culpado pela ocorrência da lesão. Então veja só, eu realizei um ato lícito, mas de que toda maneira me obrigou a indenizar, né, o prejuízo que a pessoa sofreu. Então, veja só, não é somente os atos ilícitos que podem aí ter como consequência o dever de indenizar, mas atos lícitos também podem acarretar no dever de indenizar, tá? Então, já percebemos aí de um primeiro momento que um não é consequência direta do outro. Além disso, podemos pensar, talvez, no contrário dessa regra, em que o ato lícito, né, ele pode acarretar, melhor dizendo, o ato ilícito, ele não pode acarretar em dever de indenizar? Aí há uma grande polêmica doutrinária, né? Mas existem autores que assim defendem. E como que eles vão fazer essa defesa? Olha só, eles vão dizer o seguinte, que a indenização
né, ela é uma das consequências possíveis do ato ilícito, mas não é a única. Por quê? Porque de um ato ilícito eu posso ter outras consequências igualmente previstas no Código Civil. Quais são, por exemplo? Eu posso falar aqui da consequência, além do dever de indenizar, eu posso falar de uma consequência de caducar um direito, né? Uma consequência caducificante do direito. Além disso, posso falar como consequência que o ato ilícito pode causar aí um efeito, na verdade, invalidante daquele ato, como consequência daquele ato, né? Além disso, posso falar também que esse ato ilícito, ele pode causar aí um efeito aí autorizante. Ele pode autorizar alguém a realizar um determinado ato. Então veja só, eu tenho aí um ilícito que é indenizante, pode ser um ilícito caducificante, um ilícito que é invalidante e um ilícito que é autorizante. 4 consequências possíveis para o ato ilícito, tá? E veja que o próprio Código de Processo Civil parece que teve consciência dessa possibilidade de termos aí diversificadas consequências para o ato ilícito, tanto que ele fez a previsão de que o juiz, para poder aí garantir o direito de alguém, o exercício de algum direito, a proteção de algum direito, que o juiz pode conceder uma tutela específica. E o que ele quer dizer com essa ideia de tutela específica? Ele quer falar aqui que, na verdade, ele pode conceder uma tutela que não é necessariamente uma reparação indenizatória, mas pode ser qualquer outro ato aí ou medida que pode ser interessante para as partes para a conservação do exercício de determinado direito ou até mesmo de conservação do próprio direito, tá bom? Para vocês terem a referência legislativa disso daí, dê uma olhada no 497 do Código de Processo Civil. Olha só. Na ação que tem por objeto a prestação de fazer ou não de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Legal, gente? Então, muito bem. A partir disso, então, podemos aí começar a falar um pouco, então, daqueles ilícitos, aquelas 4 classificações que eu passei para vocês. Vamos começar pela mais tradicional de todas, né? Que estamos acostumados, que é então o ilícito aí que tem um efeito aí de indenização, que atrai o dever de indenizar. Veja que esse dever de indenizar a gente pode entender de 2 maneiras distintas, tá? Embora eu pessoalmente não goste muito dessa forma de classificar, muitos doutrinadores falam assim. Porque é o seguinte, a ideia tradicional, o que é indenizar? É você dar uma compensação pecuniária pelo dano sofrido. Então alguém sofreu um dano e a partir dessa constatação do dano, você vai fazer uma medição aí da extensão dele para dar um valor pecuniário que seria o equivalente ao correspondente. Então, digamos que se eu sofri uma colisão no meu veículo, eu faço então o cálculo de qual que é o dano ao meu veículo e o valor desse dano aí será o valor indenizatório. Então, estritamente pecuniário. Por outro lado, eu posso falar também de um dever de indenizar aqui para alguns, que eu classifico separadamente, mas outros colocam na mesma linha, que seria a reparação in natura. O que é a reparação in natura?
A ideia de reparação in natura é que eu tenho então uma providência indenizatória que se dá no mesmo sentido ou na mesma intensidade que o ato ilícito aí cometido. Como assim? Olha só, a ideia aqui é que eu tenho então uma medida tomada pelo juiz, então decretada pelo juiz, determinada, que pode ser aí praticamente a mesma medida realizada pelo autor do ato ilícito, mas como forma de compensação. Onde nós encontramos isso? Sobretudo em atos ilícitos cometidos com opiniões, com o exercício aí abusivo da liberdade de expressão, por exemplo. Vamos pensar num exemplo clássico. Vamos dizer o seguinte, que um determinado jornal publica uma notícia inteiramente falsa. E daí então que acaba difamando, ou então injuriando, ou até mesmo caluniando determinada pessoa. Veja, essa pessoa que foi prejudicada, ela pode tentar aí pleitear duas formas, pelo menos aí no nosso exemplo fica mais simples, duas formas de compensação. Ela pode pedir um valor indenizatório pelo prejuízo à sua imagem, à sua honra causado pela notícia jornalista, como ela também pode, e aí você pode ver alternativamente ou cumulativamente, você pode ter aí que obrigando o jornal a publicar uma nova notícia, uma nova nota, dizendo que aquilo que foi dito anteriormente é falso, que é um conteúdo jornalístico falso. E daí então podemos até determinar as formas disso, Normalmente como que se faz? Quando se determina que se publique uma nota aí de retratação sobre um determinado tema, se diz que essa nota deve ser aí com a mesma publicidade, com a mesma intensidade e extensão que foi a nota anterior. Então, digamos que se essa notícia foi dada na capa do jornal, como manchete, a maior das notícias lá, essa retratação terá que também ser na manchete, na capa, com o mesmo destaque. Porque senão, o que pode acontecer, e que muito acontece, e é objeto aí de muitas reivindicações, recursos, tudo mais, e medidas judiciais, que por vezes há a publicação de uma notícia falsa, e depois a retratação, vem uma nota de rodapé, uma nota escondida lá em um dos cadernos, por exemplo, do jornal. E isso, então, não é permitido. Tem que ser dado com a mesma intensidade a resposta. Tá bom? Então, veja que nós temos aí, então, duas formas de indenizar. Tanto essa forma pecuniária, por meio de dinheiro, compensação em dinheiro, como também pode ser uma reparação in natura. Vou dar aqui uma experiência pessoal, da época, inclusive, que eu era aluno de graduação, quando eu era lá estagiário no Ministério Público do Trabalho e quando eu trabalhei com o meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre dano moral coletivo. E quando eu falei do dano moral coletivo, eu desenvolvi a ideia e tudo mais, eu fiz uma defesa lá, ainda que bastante breve, da possibilidade de o dano à coletividade, o dano à sociedade, ser aí compensado por reparações in natura. Então, ao invés de haver o pagamento de uma indenização para um fundo de proteção aos interesses difusos e coletivos, havia lá também a possibilidade de ter reparação in natura. Então, digamos, com aquela medida tomada pela empresa, por alguma pessoa, por alguma entidade, seja lá o que for, houve um dano aí à imagem e tudo mais que prejudicou as atividades de um determinado lesado. Veja, como reparação, ao invés de pagar uma indenização, pode ser que esse lesante, esse agente lesante aí, que ele possa realizar algum ato, como por exemplo de
publicização das atividades daquela pessoa, de notícia, de ajudar no desenvolvimento, né? Ajudar aí, por exemplo, no desenvolvimento da infraestrutura, enfim, ter aí atos materiais, digamos assim, mais práticos para compensar o dano havido, ou seja, uma reparação in natura ao invés aí de uma compensação pura e simplesmente monetária, tá bom? Então, há essa possibilidade. Também podemos falar aqui do seguinte, né? Que temos também aquele ilícito que pode causar aí um efeito caducificante. E o que eu quero dizer com esse ilícito que pode causar esse efeito caducificante? Veja que nós temos um exemplo que já estudamos, inclusive em sala de aula aí, né? Que é o do artigo 1638. Qual que era esse artigo 1638? Olha aí na sua tela que você vai lembrar. 1638 falava que perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que... E daí, aqui as hipóteses de castigo imoderado, abandonar o filho, praticar atos contrários à moral, aos bons costumes, dentre tantos outros exemplos que nós podemos pensar aqui, que podemos ler. Muito bem, veja que realizar um desses atos que estão hipoteticamente previstos nos incisos do artigo 1638, né, além aí do parágrafo único também, acarreta na consequência da perda do poder familiar. Ou seja, extingue um poder em razão da realização de um ato ilícito. E que não leva necessariamente aí ao dever de indenizar. Então veja só, eu tenho um ato ilícito, que é, por exemplo, castigar imoderadamente o filho, que acarretará, podendo, claro, também ter o dever de indenizar, às vezes um dano moral, por exemplo, causado, um dano ao projeto de vida, todas essas questões que a gente já vai estudar mais adiante, como também como vai ter aí como consequência a perda do poder familiar. Pronto. Você tem uma consequência jurídica que não é indenizatória, mas é caducificante. Por que caducificante? Porque perde o direito, como se ele caducasse, não em razão do tempo, como ocorre com a decadência, mas em razão aí de um ato judicial, especificamente do artigo 1638. Tá bom? Qual outro caso também que nós temos? Nós temos aí o que eu falei para vocês, o ilícito invalidante. E o que é o ilícito invalidante? É aquele, então, que, praticado aquele ato ilícito, vai acarretar na invalidade própria desse ato. Então, olha só, né? Vamos lembrar daquelas regrinhas de anulação e nulidade, que nós estudamos principalmente no negócio jurídico. Mas como estamos falando aqui de responsabilidade civil, mas focando na responsabilidade civil extracontratual, afinal, responsabilidade civil contratual nós já estudamos em Direito Civil 4 e também, de certa maneira, em Direito Civil 3, lembre-se que a responsabilidade, melhor dizendo, os casos de nulidade e anulação do negócio jurídico se aplicam também aos atos jurídicos em sentido estrito, né? E que isso tem previsão expressa lá no Código Civil, que eu imagino que vocês se recordem dessa informação, né? Que está lá no artigo, né? Deixa eu ver aqui, que no artigo 185 do Código Civil, que vai dizer que aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior, tá? Muito bem. Então, se aplica tanto a negócios jurídicos quanto a atos jurídicos. Agora, se eu tiver algum problema de nulidade ou de anulabilidade, que seria próprio do negócio, mas aí é o ato jurídico aplicado aí no caso, veja, a consequência será aquela
que está prevista para os atos de invalidade. Então, na nulidade do negócio, né, que vai ter como consequência as partes voltarem ao status quo ante, com eficácia ex tunc, ao menos em regra. Para a anulabilidade do negócio, eficácia ex nunc, né? Então, aqui da momento da declaração para frente, tá? E que então o negócio não produzirá mais efeitos jurídicos. Ou no caso da nulidade, que o negócio, né, ou o ato jurídico nunca produziu qualquer efeito jurídico. Então veja que eu tenho aí um ilícito, né, que a consequência é a invalidade, tá? E que então por isso essa invalidade aí não acarreta necessariamente um dever de indenizar. Mas aqui, obviamente, eu preciso fazer um destaque para vocês e para vocês tomarem cuidado com uma coisa. O que exatamente? Que tem autores, e muitos autores, sobretudo tradicionais, que não consideram invalidade como uma espécie de sanção, tá? Dizem que, na verdade, a invalidade ela é um mecanismo de coerência, de conformação do próprio sistema jurídico. Ou seja, é um jeito aí que o sistema se autoprotege, digamos assim, dos atos que vão contrários aos seus objetivos, às suas finalidades. E que, por isso, ele não está punindo uma das partes. Ele só está evitando que aquele negócio ou aquele ato produza efeitos que não seriam queridos pela ordem jurídica, tá? Então, nessa concepção, não existiria o ilícito aí invalidante, né? Não existiria essa ideia que a invalidade é uma sanção. Por outro lado, se você considerar que a invalidade é uma sanção, que ela acaba por punir as partes porque desfaz o negócio, desfaz o ato, daí, então, você pode considerar que uma das consequências jurídicas do ato ilícito pode ser a invalidação do negócio ou do ato. Tá bom? Muito bem. E, finalmente, nós temos um outro último caso aqui, uma outra espécie, que é o ilícito autorizante. E do que se trata esse ilícito autorizante? A ideia do ilícito autorizante é que o próprio ordenamento jurídico, quando percebe a prática de um ato ilícito, ele autoriza uma das pessoas a realizar um outro ato. Vamos pensar num exemplo? Vamos dizer o seguinte, vamos imaginar que eu celebrei um contrato de doação, né? E daí, nesse contrato de doação, eu acabei beneficiando aí determinada pessoa. Muito bem. Com esse benefício a essa pessoa aí, eis que ocorre que ela pratica um ato de indignidade contra esse doador. Digamos aí, por exemplo, que ela atenta contra a vida do doador, né? Quando ocorre uma possibilidade dessa, uma hipótese dessa, né, a legislação, o Código Civil, dá abertura para que haja revogação da doação, né? Então, o próprio Código Civil, ele permite a revogação da doação no caso aí de indignidade. Veja só, tinha um contrato aí, um termo de doação, lícito, normal, negócio jurídico, eis que foi praticado um ato ilícito contra o doador. Qual que é a consequência jurídica da prática desse ato ilícito? A consequência aí, além de, também de novo, poder ter aí a possibilidade do dever de indenizar, outras circunstâncias que podem acarretar aí desse ato ilícito, mas pode haver também o dever aí, a autorização do sistema de revogação dessa doação, né? Então, não é necessário aí que o doador continue beneficiando aquele que atentou aí de maneira indigna a sua vida, a sua reputação e tantas outras situações previstas no nosso Código Civil, tá bom? Desculpa, falei indignidade, agora que me
me toquei do que eu falei, tá? Não é indignidade no caso de doação. Tô com a ideia das sucessões na cabeça, tá? É o caso de ingratidão, tá? Caso de ingratidão, tá bom? Para não confundir a cabeça de vocês, tá? Que eu falei indignidade ao invés de falar ingratidão. Vamos dar uma olhada no artigo respectivo que fala aí da revogação da doação, só para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá bom? Que é o artigo 557 do Código Civil. Olha aí, tá? Vai dizer o seguinte aí então, que podem ser revogadas por ingratidão as doações. Daí, se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Se cometeu contra ele ofensa física, se o injuriou gravemente ou o caluniou, e se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Tá bom? Então, daí, abre a possibilidade de revogação da doação. Tá? Muito bem. Então, veja que nós acabamos aí estudando diversas consequências diferentes para a prática de um ato ilícito. E que mesmo sendo um ato lícito, é possível ter o dever de indenizar, o que acaba por derrubar aquela concepção tradicional que somente o ato ilícito acarreta na única consequência jurídica, que seria o dever de indenização. Tá bom? Muito bem. Dito isso, vamos trabalhar aqui o artigo 187 do Código Civil. Olha aí na sua tela, tá? Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O artigo 187, ele vai tratar aqui do chamado abuso do direito, tá? E o abuso do direito, então, é essa prática de um ato que excede o limite que é imposto socialmente a um direito qualquer. Então, veja, eu tenho um direito e nele eu tenho a possibilidade de exercício, né, deste direito. Só que esse exercício deve ser feito de maneira que não infrinja, né, não viole esferas jurídicas alheias, né? Porque senão o exercício se tornará abusivo e, sendo abusivo, constitui um ato ilícito, tá bom? Então, olha só, a doutrina, por muito tempo, ela aí se digladiou se o abuso do direito consistiria em um ato lícito ou um ato ilícito, tá? Por quê? Porque a gente pensava justamente na própria contradição que é a expressão abuso do direito. Porque se eu estou falando de um direito, o direito não é abusivo por questão aí técnica própria. Agora, se eu estou falando de um abuso, então quer dizer que não é mais direito. Então eu teria uma contradição em si mesma, na própria expressão abuso do direito. Então por isso dizia-se que, olha, a prática desse ato que excede os limites é um ato lícito, mas seria um ato lícito que ainda assim ele vai acarretar no dever de indenização. Mas veja, o Código Civil de 2002 pacificou essa discussão no momento em que declarou especificamente que o abuso do direito é um ato ilícito. E aqui, gente, ele acompanhou, tá, a tendência que foi desenvolvida lá no direito grego, tá? Olha só que curioso como a gente vai, então, tendo influências estrangeiras até chegar na nossa legislação. A redação do nosso artigo 187 é equivalente, praticamente igual, à do Código Civil grego. E daí, o Código Civil grego foi copiado pelo direito português. Se você pegar o Código Civil português e olhar a regra do abuso do direito,
vai ver que está escrito praticamente também comete ato ilícito titular de um direito que ao exercer o excesso de manifestamentos, limites impostos pelo fim econômico e social, boa-fé ou bons costumes. Do mesmo jeito. E daí nós copiamos o direito português e trouxemos a regra para cá. Então, o grego foi copiado pelos portugueses, os portugueses foram copiados por nós. E nós adotamos essa concepção de abuso do direito, tá? Veja que, de certa maneira, nós já vimos um pouco dessa concepção de abuso do direito aí, quando a gente falou de função social da propriedade, função social do contrato, falamos já de princípio da boa-fé, sobretudo o princípio da boa-fé objetiva, e que eu vou retornar, inclusive, a falar aqui para vocês sobre a boa-fé. Porque, veja só, em primeiro lugar, abuso do direito deve ser um abuso intencional ou um abuso que deve ser verificado de maneira objetiva. Isso retoma uma discussão que nós tivemos lá em Direito Civil 5, se vocês bem se recordam. Olha só o que a gente tinha visto lá em Direito Civil 5, no artigo 1228, parágrafo 2º. Olha só, vou até colocar na tela aqui para vocês. Ele dizia o seguinte, que são defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. O 1228, parágrafo 2º, parece que adotou a ideia de abuso do direito na sua concepção subjetiva. Por quê? Ele exige que seja um ato emulativo. O que significa ser um ato emulativo? Que tenha o ânimo de prejudicar outra pessoa. Mas veja, lá quando eu falei disso com vocês, em Direito Civil 5, eu destaquei que esse ânimo, né, essa intenção de prejudicar outra pessoa, né, não é necessário. Por quê? Nós temos a regra geral dos atos ilícitos, do abuso, né, do direito dentro dos atos ilícitos, no artigo 187. E o artigo 187, ele vai conter a concepção objetiva, em que não exige o ânimo de prejudicar outrem, mas simplesmente que o exercício do direito exceda manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, resposta final. Qual que é a concepção de abuso do direito adotada pelo nosso direito civil no final? Em razão da regra geral do artigo 187, a concepção é do abuso do direito objetivo e não subjetivo. Perfeito, gente? Legal. Última coisa que eu quero falar aqui sobre o abuso do direito. Veja que ele fala que quando excede manifestamente os limites impostos pelo fim econômico ou social, boa-fé ou pelos bons costumes. Como se tivéssemos aí 4 grandes critérios para verificação do abuso do direito. Mas será que isso é verdade mesmo? Vamos pensar um pouco. Primeiro sobre os limites impostos pelo fim econômico ou social. Veja, se eu começar a falar de fim econômico ou social puramente, em questão simplesmente pura, aí, fim econômico ou social quer dizer então que eu vou fazer uma análise própria da economia e própria das ciências sociais. E se eu fizer isso, eu estou quebrando, né, estou violando justamente aquilo que tanto se lutou desde o positivismo, né, que é a pureza do próprio direito como ciência autônoma. Então nós temos aqui uma grande dificuldade de se utilizar dos limites puramente econômicos, né, dos fins econômicos ou sociais. Mas que, na verdade, precisamos dar uma roupagem jurídica para esses fins econômicos e sociais. E onde vamos encontrar essa roupagem? Podemos falar aí de função social,
né, da propriedade, função social do contrato, que daí trata de questões de eficiência, tratam aí de impactos dentro da sociedade, como podemos falar, e aí principalmente no princípio da boa-fé objetiva, porque o princípio da boa-fé objetiva vai impor deveres jurídicos anexos de cooperação, lealdade, honestidade, de confidencialidade, de informação, dentre tantos outros aí deveres jurídicos anexos que são apontados pela doutrina. Então, veja que essa atuação, inclusive a própria função interpretativa da boa-fé, faz com que se interprete aí os fins econômicos, os fins sociais, né, o negócio e si, os atos jurídicos praticados, os fatos jurídicos praticados, justamente em consonância com aquilo que é o ditame da boa-fé. Isso, inclusive, ficou até um pouco mais fácil de ser visualizado em razão do artigo 113 do Código Civil, que foi aí modificado pela Lei de Declaração de Liberdade Econômica, que especificou um pouco mais o que seria essa função interpretativa da boa-fé, embora com alguns problemas aí, tá bom? Além disso, o artigo 187 fala de bons costumes. E veja, falar que exceder os limites dos bons costumes é algo muito complicado. E por que muito complicado? Porque, afinal, o que são bons costumes? Para alguém mais conservador, teremos uma visão mais restrita de bons costumes. Para alguém mais liberal, digamos assim, teremos uma visão mais ampla, mais extensa de bons costumes. Então, é um aspecto aí extremamente subjetivo. E por isso mesmo, né, dificilmente nós podemos utilizar o critério dos bons costumes para falar de abuso do direito. Logo, qual que é o critério que sobra no artigo 187? É o critério da boa-fé, o princípio da boa-fé objetiva. Tanto que, se vocês pegarem Menezes Cordeiro, tantos outros autores, né? Pablo Stolze também fala nesse sentido, eu defendo nesse sentido, né? Que uma das funções do princípio da boa-fé é justamente delimitar o exercício dos direitos subjetivos. E essa limitação se dá pela limitação do abuso do direito, tá bom? Então, a boa-fé teria essa função aí, né, inserida dentro dela. Então, a boa-fé maior que se encaixa em uma das suas funções, sendo o abuso do direito, tá? E dentro, pessoalmente, né, eu defendo que a delimitação do exercício de direitos subjetivos tem tanto esse viés, essa ramificação do abuso do direito, como também do duty to mitigate the loss, assim como eu defendi lá na minha dissertação de mestrado, no meu livro, que eu faço essa defesa, tá bom? Pessoal, essas então eram as ideias iniciais que eu queria trazer sobre ato ilícito para vocês, tá? Para vocês se recordarem essas questões. E na próxima aula, então, nós avançamos para tratar um pouco mais sobre responsabilidade civil, algumas questões aí preliminares e fundamentais sobre a responsabilidade civil e que, inclusive, retornaremos para algumas questões aí do próprio artigo 186, né? Do dano moral, a violação, ação ou omissão voluntária, para ver os elementos, os requisitos da responsabilidade civil, que pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. Mas isso é assunto para uma próxima aula, tá bom? Muito obrigado, então, a todos aí e até a próxima.